Isso, nós vamos iniciar às 10 horas em ponto. Que legal. Fala, Carol. Boa noite, Carol, tudo bem? Já vou fazer o convite agora para o nosso amigo Pedro Veiga. Fala aí, Davizão. Tudo bem? Tranquilo, gente? Show. Para aí, faz o convite. Opa, Já foi? Aqui ainda não apareceu. show de... E Agora aí, meu foi. nobre, tá bom? E Tudo aí? tranquilo? Ah, mais gente chegando aí, Pedro. Vamos dar boa noite pra galera aí, né? Boa Tá, noite, Ricardo, galera. Ricardo chegou. Estou dando Tia boa noite. Cidélia, Pas- Tia Cidélia também tá Temos... com a gente. Marcela, a Josi tá com a gente. Como é que Qual é, vê? Davi? Ah, pronto, já vi. Ah, nos comentários aí, a galera que vai chegando. Temos 2 minutos aí. Ah, pessoal, lembrando, né? Dispare aí o aviãozinho, né? Compartilhe aí para que outras pessoas sejam alcançadas. Aí, Pedro, tem um chefe aí, hein? O Ih, Guimarães. rapaz. Ih, Ele aí. rapaz. Aí é que a Que isso, entrou. responsabilidade pinta. É, aí dobra, né? Entrou. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana foi da nossa juventude, cursou medicina aqui na UF, retornou para Curitiba. Entrou uma seleção aqui, que legal. PIBN FC, Que muito isso. bacana. A seleção da PIBN. Boa noite, galera. E aí, Juan, tranquilo? Marcelinha dando salve. Live dos alunos de Gamaliel. E aí, mano, Pedro Rodrigues. Tranquilo, meu caro jogador? Que Jonas Madureira também entrou? Cadê, cara? Como assim? Pra mim travou aqui. Não, não, tô de sacanagem. Ah, É que o Davi falou. ah, entrou. Aqui ele. Ele aqui embaixo. Ei, Márcia, tudo bem? Ana Bia. Gente, vamos compartilhar aí. Daqui a um minutinho a gente inicia. Legal, Josi, boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente. Sila Júnior, beleza? Andrezada, só gente boa. Com tanta gente braba aqui, eu nem sei por que que eu tô aqui. Chama É, algum desses aí pra eles só darem tá por show aí. mais. Chama algum deles, cara. Pedro também tá com a gente, que legal. Charles Henrique. Vamos lá, estamos aí no nosso horário, vamos iniciar a nossa segunda temática, hoje falando sobre graça, nem cá, nem lá. E o Pedro vai tentar traduzir para a gente um pouquinho desse equilíbrio, né? É importante aqui algumas comunicações. A primeira comunicação é que o mais importante desse encontro, né, desse segundo dia do nosso encontro, de 50 dias, dessa segunda noite de 50 dias, é engraçado isso, para que a gente possa, é a nossa interação, né? Eu quero muito ter novamente a participação de vocês no chat, muito bacana, a gente conversando, a gente acompanhando, a gente mudar um pouco do assunto, retornar para o assunto à luz daquilo que vocês têm colocado aí. Olha, se você achar interessante, você pode tirar um print também da sua participação, da nossa conversa aqui e enviar para outras pessoas. Bacana, isso é muito interessante. Na verdade, colocar no seu story, marcar a nossa juventude. Eu queria dar boa noite para todo mundo, mais gente chegando aí, que legal, muito bacana. E então nós vamos abrir esse momento com uma oração. Quero orar no início, já que o Pedro vai fazer uma oração apostólica, né? Carregando sobre o seu próprio nome essa oração no final. Então eu quero que fazer essa oração para que possamos buscar em Deus. Que legal, Adriana Tinoco. A Adriana me acompanhou aí no período que eu fui seminarista na Igreja Batista da Esperança, um lugar muito abençoador. Vamos orar para iniciarmos. Senhor, muito obrigado por esse momento onde o Senhor nos dá essa oportunidade de conversarmos entre amigos, entre irmãos,
sobre temáticas que edificam a nossa vida e o nosso coração. Obrigado, obrigado por essa juventude, cheia de talentos, cheia de pessoas vocacionadas, cheia de gente disposta a se envolver no teu reino. E nessa noite o Senhor trouxe o Pedro para nos ensinar, para edificar. Use a vida dele para falar o nosso coração. E use também toda essa galera que está nos acompanhando agora, para que a partir da interação dos comentários, o nosso coração também seja abençoado por ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Pedro, eu vou aproveitar enquanto você vai fazendo a sua apresentação. Então, devocional de número 2, Graça Nem Cá Nem Lá. E o convidado dessa noite é o Pedro Veiga, né? Então, Pedro, por favor, faça aí uma autoapresentação. Fale um pouquinho a respeito de você e depois já pode iniciar a sua fala para nos abençoar. Beleza. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Obrigado, Pastor Douglas, aí, por ter me convidado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, já falaram aqui. Sou membro da PIB de Niterói há, sei lá, acho que já tem 5, 6 anos, 7, já perdi a conta. Mas já estou lá há um tempinho. Faço seminário, sou seminarista da igreja, já estou no 7º período, no último ano. E o que mais? Eu faço história também na UFRJ, estou acabando, se Deus quiser, vou acabar esse ano, vamos torcer aí. Sou casado com a Amanda, também é membro da nossa juventude. E o que mais? Acho que não tem mais nada para falar, não. Não tem mais A nada para Júlia falar. Guimarães te ajudou aí, Isso, sua irmã. Júlia, 6 anos. Irmã Então, dessas coisas. não, se ela está falando. Então é isso, 6 anos que nós estamos lá na PIB de Niterói. E é um prazer para mim sempre servir com vocês, pessoal bom demais. Amo muito essa juventude, amo muito essa igreja. E, enfim, eu acredito muito que Deus ele está fazendo alguma coisa assim no nosso tempo, dessa maneira, na nossa linguagem, por mais que a gente ainda esteja já temos um ano de pandemia, a gente ainda está tentando entender mais ou menos o que a gente deve fazer na nossa dinâmica, mas eu acredito que Deus ele tem nos abençoado, tem sustentado a sua igreja e para mim é um prazer fazer parte disso. Obrigado, Pastor Douglas, por ter me chamado e ter dado essa Eu que lhe agradeço. Isso é benção. responsa aí para gente. Bom, como o Pastor Douglas disse, né, hoje a gente vai falar sobre graça. O título do capítulo, para quem está chegando agora, a gente está fazendo 50 dias de devocional. Então, a gente está seguindo o livro lá do Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. E a devocional de hoje, o título é Graça, Nem Lá Nem Cá. E ele faz esse jogo de palavras, né? Assim, ele começa com esse jogo de palavras justamente pela compreensão que a gente tem hoje de graça, né? A gente tem uma compreensão que ou é muito assim, supervalorizada ou completamente vazia. Eu acho que as experiências que a gente tem hoje, a galera pode ir falando aí, se eu estiver falando besteira, pode ir colocando aí nos comentários, né? Se vocês acham que isso é verdade, mas assim, ele mesmo vê e eu concordo com ele que a gente tem esse nem lá nem cá é isso, tipo, ou a gente tem uma compreensão muito supervalorizada da graça, a graça é o suficiente para tudo, e não que ela não seja, mas assim, ela é suficiente, então a gente pode pecar à vontade, não importa a vida que a gente tem, a gente é salvo pela graça. Então, esse é o mais importante. A gente vive aí com a graça sustentando a nossa vida e sustentando os nossos BOs. E ou a gente tem, pô, é verdade, Marquinhos. Pô, Marquinhos é um cara lá da minha antiga igreja. O cara que a gente sempre tocou junto, a gente só falava disso, né? Na época aí de adolescente. Pô, então, ou a gente tem a gente tem essa visão de que a graça ela passa por cima de tudo e aí a gente não tem que mudar a nossa vida, a graça vai ser suficiente para isso. Ou a gente tem uma visão de que a graça é meio que conquistada, a graça
é como se fosse o final, naquilo que a gente tem que obter. Então, a gente meio que calça o nosso caminho até a graça. Então, a gente tem que fazer por onde? Tudo bem, Jesus se entregou por nós, mas se a gente não viver de tal maneira, de tal, significa que nós não somos salvos. E a graça, ela fica nesse jogo, né? Nessa tensão. O que é uma coisa e o que é outra? Já que a gente sempre coloca o ensino da graça misturado com todas essas coisas, o que ela, na verdade, significa? E aí, o que o Douglas Gonçalves ele faz, ele pega o texto de Tito, Tito 2, de 11 a 12, para esclarecer um pouco mais disso. São 2 versos, mas são 2 versos muito claros para a gente. E para quem esteve na EBD no domingo, sabe que a gente mencionou esse assunto, pelo menos lá nas reflexões finais, esse assunto veio à tona. Inclusive porque quando a gente estava conversando lá na EBD, quando a gente estava conversando sobre 1 Timóteo lá no domingo, a gente estava falando, um dos argumentos que a gente levantou lá é muito estranho quando a gente vê Paulo falando sobre a graça de Jesus, a graça de Deus, mas ao mesmo tempo tendo cartas tão voltadas para comportamento, entendeu? Então, se ele está falando que é a graça e não é a lei, uma das coisas que a gente jogou lá, um dos argumentos que poderia diminuir, né, a autoridade bíblica será que então Paulo não está querendo substituir a lei por uma outra, já que ele sempre está vinculando vários comportamentos, vários códigos de conduta, várias coisas? Será que a gente não estaria substituindo uma coisa pela outra? E eu lembro que a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que se não é assim, se não fosse assim, então a gente poderia dizer que Paulo estava ensinando para um contexto específico e que aí não é preciso mais seguir certas coisas. E aí fica muito mais fácil a gente falar de coisas que a gente tem dificuldade na Bíblia como se fosse coisa daquele tempo, né? Então, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Se tem uma passagem da Bíblia que é Joga na muito... conta do contexto, né? Então, é uma passagem muito difícil, né? Uma coisa muito difícil da gente ver na Bíblia. Sei lá, mulheres fiquem em silêncio, ou trato com os escravos. A gente já joga o primeiro argumento é sempre, isso é uma coisa daquele tempo. Não é que não seja verdade, mas isso não invalida o texto. Isso tem que enriquecer o texto. Você tem que trazer um sentido para o texto que tem aplicação hoje, senão Deus não tinha escolhido, né, esse contexto para ser o contexto da santa palavra dele. Ele preservou a palavra dele dessa forma. E então, quando a gente falou isso lá de Timóteo, a gente falou justamente esse mesmo problema que talvez a graça tenha, que tem algumas certas semelhanças. Porque se a gente tem que lidar com esse problema. Se Paulo está dando um código de conduta, se Paulo, quando ele escreve esse tipo de coisa, ele está dando certas maneiras de se comportar, o que ele está querendo dizer com isso se ele não está querendo estabelecer uma nova lei? Ele disse que a lei, quando a gente leu lá em 1 Timóteo, a gente viu lá que a lei não é para aqueles que são sãos, mas é para aqueles que estão maus. Aí ele faz uma série de listas, né, de pecados que as pessoas podem estar exercendo. E entra nisso da graça, porque um dos argumentos que a gente viu aqui se a graça é isso aqui, que cobre todo tipo de pecados, então graças a Deus estou pela graça e tal, mas não é interesse de Paulo fazer isso. E aqui, Tito, ele tem uns paralelos, né, com primeira e 2 Timóteo, porque também é uma carta pastoral e também é uma carta de recomendações. Ele também está escrevendo para uma pessoa, para uma situação específica de uma igreja, por mais que os contextos sejam diferentes, os desafios fossem diferentes. Por exemplo, em Tito era uma igreja de novos convertidos.
Então, é um contexto diferente do contexto de Éfeso e Timóteo, que tinha um falso ensino. Mas existem paralelos quanto ao ensinamento, né? Quanto ao que ele está querendo passar sobre a conduta cristã, sobre a vida cristã, e tudo isso está permeado pela graça, é isso que a gente vai ver aqui. Então está assim, em Tito 2, de 11 a 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso a gente conhece, né? O tema de missões nacionais, missões nacionais, né? Foi do ano Mundiais. passado. É isso aí. Alguma missão aí que a gente fez. Esse título a gente conhece, esse versículo a gente conhece. Mas ele continua, ele usou outro verso também. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Esse é o texto que o Douglas Gonçalves ele separa para a gente aqui, para dizer sobre graça. Então vamos começar a pensar um pouquinho desse texto. É só esses dois versos. Vamos pensar um pouquinho sobre o que ele quer dizer. Paulo, quando ele está escrevendo isso aqui, ele está definindo o que é graça. O para quê, né? Por que a graça se manifestou? Qual é a razão da gente ter acesso a essa graça? E ele fala que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o primeiro passo, ele pode ser visto tanto nas duas interpretações da graça. Ela se manifestou salvadora, mas pode ser porque ela salva independente de quem eu sou, Deus me aceita como eu sou, então eu vou continuar vivendo assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Como também aquele negócio, né? Não, você tem que fazer por onde, porque olha só, a graça se mostrou salvadora, ela te apontou o caminho. Mas o segundo verso é que traz a luz para essa questão. Já que a graça se mostrou salvadora para todos os homens, a gente já tem o caminho, a gente já tem o parâmetro. A graça é salvadora. A gente já tem fixo na nossa mente o porquê que a graça existe. Por que a graça foi manifesta para nós? Ela foi para a salvação. Ela foi manifesta para a nossa salvação. E ele continua dando a definição do que ela faz. E aí o verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, o que a graça é? Segundo o que Paulo está dizendo aqui em Tito. Ela é salvadora, ela manda para nós esse caminho de salvação, ela indica para nós esse caminho de salvação. Só que o que o verso 12 está falando é que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela primeiro nos ensina a renunciar, ela nos ensina a deixar esse caminho de pecado e a viver de maneira sensata. Então, ao mesmo tempo que ela nos ensina a renunciar, ela nos ensina a viver. Ela primeiro nos mostra o caminho na qual a gente tem que ter o arrependimento e ela mostra o caminho que nós temos que dirigir até lá. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que é a graça de Deus, ela é tanto aquilo que nos traz, como aquilo que também nos redime. Ela é tanto ela é o início e o fim da nossa conversão. Ela é o início e o fim da nossa caminhada cristã. Se a gente veio pela graça, a gente foi conquistado pela graça. A salvação foi manifesta pela graça. Jesus se entregou e por graça, de graça para nós. Então ele se entregou por nós. Mas a graça também é aquela mesma graça que nos ensina a viver de forma a agradá-lo. A própria graça nos leva a ter uma vida de santidade. E aí, o que o autor fala aqui na nossa devocional é como se a gente soubesse que a gente estava no fundo do poço, a gente, sei lá, se coloca numa situação de completa necessidade. Uma pessoa que esteja morando debaixo da ponte, sem dinheiro, sem família, sem nada, completamente alheio a toda a vida de sociedade, a qualquer coisa que esteja envolvendo a sua vida. Está completamente alheio à sua realidade. E aí surge uma pessoa do nada e fala assim, olha só, tem um primo lá seu, um parente lá seu,
que faleceu, e ele é muito rico. E ele tinha um herdeiro. E ele decidiu dividir a herança dele com você. Ele não precisava fazer isso. Você estava perdido aí, ninguém sabia da sua existência. Ele poderia muito bem pegar toda a herança para ele e ir embora. Mas ele incluiu você. E agora você tem parte junto com ele de tudo que esse parente, de toda a riqueza que esse parente tinha. E aí a resposta, a pergunta que surge disso é: qual seria a nossa reação ao descobrir um presente assim? E aí, claramente, seria gratidão. Claramente seria, eu devo a essa pessoa a minha vida. Eu devo a ela tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E se essa pessoa chegasse e falasse para você: então eu gostaria que você vivesse de tal, tal, tal maneira. Será que a gente ainda teria a coragem, depois de tudo que ela fez por nós, de voltar à mesma vida que a gente estava vivendo? Será que a gente teria a coragem de voltar para debaixo da ponte? Será que a gente teria essa coragem, sabendo de onde nós fomos tirados? Né? Então, assim, a graça de Deus é isso. A graça de Deus é aquele presente que não era necessário ser dado. Não era necessário. Ele não tinha nenhuma obrigação de dar, mas ele deu. E esse presente continuamente se torna maior à medida que a gente vive a vida com ele. Porque ele não só nos proveu esse caminho através da graça, mas o próprio caminho é permeado pela graça. O próprio caminho é feito de graça. Então, a mesma graça que nos trouxe aqui é a mesma graça que vai nos levar até o final. Não tem uma distinção entre uma e outra. A graça de Cristo é aquela que é o início e é o fim da nossa caminhada. Então, quando Paulo está falando aqui que a graça nos ensina a renunciar, ela não está falando de uma vida, simplesmente de uma vida na qual você pode se refugiar na graça e fazer o que você quiser da vida. Não. A graça exige uma mudança. Mas exige uma mudança não por conta de um legalismo que o outro tipo de graça também pede. Como se fosse uma coisa que você tem que fazer para obter o favor de Deus. Mas é uma graça, a graça é aquilo que transforma o seu interior. É aquilo que toca no seu coração e realmente transforma quem você é. E uma vez que você já foi transformado, não tem como você voltar a ser o que era antes. Não tem como você simplesmente viver a vida como se aquilo não tivesse acontecido. Voltando lá para o exemplo que o Douglas Gonçalves falou, é como se a gente conseguisse viver sabendo que tem uma herança para nós. E a gente voltasse para debaixo da ponte. E a gente voltasse a vestir aquela identidade que não pertencia mais a nós. E ele reconheceu de onde a gente era. E ele reconheceu a nossa herança. Ele reconheceu quem nós éramos. É como se mesmo depois de tudo isso, a gente ainda voltasse para esse mesmo estado. A graça, ela não é nem uma coisa nem outra, porque a graça é a mesma coisa que molda o seu caminho. A graça é aquilo que vai levar você à verdadeira transformação. E sem a graça, a gente estaria debatendo entre uma coisa e outra. Se a gente ganhasse o favor imerecido, a gente não ia ter o parâmetro, a gente não ia ter o espírito. A gente não ia ter como alcançar o favor de Deus. Porque aí tudo bem, a gente é salvo. Mas se a gente não tem o parâmetro para continuar, para perseverar, a gente ia acabar voltando para a nossa antiga vida, porque essa é a nossa realidade. É isso que a Bíblia fala de nós. Ou a gente ia entrar no mesmo problema dos fariseus, que talvez faziam as coisas na letra, às vezes certinho, ou às vezes, né, dando aquela modificada para, às vezes, nem chegar perto de fazer algum problema, né? Porque tinha muito disso nos fariseus, eles iam impedindo, né? Eles iam ampliando, né, o tamanho da lei. O pastor Douglas aí, quase um doutor aí em história de Israel, pode me corrigir. Mas eles iam ampliando as barreiras da lei. É como se a lei fosse aquele jardim e eles criassem o cercado. Ou seja, nem para isso, nem para chegar perto. Nós não vamos nem chegar perto disso.
e eles tornavam aquilo com o mesmo valor. A gente ia ser assim. A gente ia querer conseguir o favor de Deus por estar continuamente cumprindo. Mas a graça não é isso. A compreensão da graça é que ela se mostrou salvadora para nós. E essa mesma salvação que atingiu a nossa vida, que teve um momento de mudança, de transformação na nossa vida, é a mesma graça que continuamente está nos guiando para o destino final, para o destino da glorificação. Isso que é a nossa santificação. A nossa santificação é calcada na graça de Deus. Tudo que nós somos, se nós fomos um dia encontrados por Cristo, se algum dia fomos tocados por Cristo, a obra é inteiramente dele. Nós não temos o que fazer, nós não temos como responder. E se nosso coração foi transformado de fato, essa graça vai se mostrar aquela que vai nos salvar. Porque é ela, a gratidão, o amor, a noção da misericórdia que Deus teve por nós, de saber quem nós éramos e quem Ele está nos tornando, é que vai nos levar a ter essa vida. Então, o que Paulo está fazendo, ele não está simplesmente substituindo uma lei pela outra. Ou a gente não está simplesmente brigando por uma graça barata ou uma graça legalista. A gente está vivendo uma transformação de vida. A graça é a completa transformação de vida que nós temos. E tudo isso é propiciado desde o momento que nós encontramos a Cristo, desde o momento que nós o recebemos, que nós o aceitamos, até o momento, no último minuto da nossa vida, que a gente vai poder dizer que combateu o bom combate, que a gente permaneceu. A mesma graça que trouxe a gente até aqui, onde nós estamos, é a graça que vai nos levar. Então, a gente tem que se regozijar na graça de Deus. A gente tem que ter isso na mente, para ter uma verdadeira compreensão do que Cristo fez. Cristo não só morreu na cruz para morrer pelos nossos pecados, levar os nossos pecados naquele dia e pronto. Isso é continuamente reafirmado, dia após dia, à medida que nós permanecemos nele, à medida que nós perseveramos nele, à medida que nós crescemos nele. A graça continuamente vai se tornando maior, porque a gente vê quanto mais o buraco, como o buraco era mais embaixo, como a gente estava cada vez mais perdido. E Deus cada vez mais amando-nos, nos trazendo de volta, moldando-nos para o que Ele deseja que nós sejamos. E é isso. Essa é a graça de Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Nossa, cara, que é isso? Muito bom. Muito bom. Só faltou chamar a T17 agora para cantar Maravilhosa Graça, né? Então, fazia o solinho, né, pô? Cara, e nós estamos aí a poucos minutos de encerrarmos, e a galera, se quiser comentar, trazer aí o Lançar Luz, Eita Glória, brabo demais, isso aí, muito top. Pedro, muito obrigado de verdade, porque isso nos convida a uma maturidade espiritual que sai daquela dinâmica de eu sou obrigado, não, é por amor, é uma entrega, né, que nós temos que fazer de todo o nosso ser, que às vezes a gente fica numa dinâmica muito pequena, né, diminuta, onde a gente, diante disso, tudo que ele nos pede, a gente deve doar. E ele não nos pede nada que não nos seja possível entregá-lo, que é o nosso coração. Mais do que a gente se apoiar na graça, naquela dinâmica da irresponsabilidade, que às vezes reflete, né? Eu estava aqui pensando nisso, às vezes reflete uma ferida, uma brechinha, uma lacuna no nosso coração, então a gente se apoia na irresponsabilidade. Deus nos convida a nos relacionarmos com Ele diante desse convite. Ao mesmo tempo que nos convida, no caminho, nos salva e no caminho vai nos redimindo, né? No caminho vai nos transformando. Poxa, muito obrigado, de verdade. Deus abençoe grandemente, tá? Os seus estudos, a sua vida. E se você tiver algo para trazer, para complementar, beleza. Se não, a gente pode encerrar esse momento orando e amanhã nós estaremos juntos aqui novamente. Amém. Essa expressão interessante, Ricardo, no caminho, que
diversas vezes nós vamos encontrar Jesus fazendo o seu discipulado, né, Pedro? No caminho, não é especificamente na sinagoga, a sinagoga até porque Jesus é o sábado, já que você me chamou aí para esse diálogo com o farisaísmo, alguma coisa do chamado judaísmo do segundo templo, né? Graça, favor que não merecemos, mas recebemos. Misericórdia, punição que merecemos, mas não recebemos. Valeu aí, Felipe. Deus abençoe. Obrigado aí por participar com a gente também. Obrigado. É isso aí, um momento muito legal. E aí no caminho Jesus vai discipulando, no caminho Jesus vai ensinando, e Jesus faz sempre isso segundo a graça. Pedro, tá contigo. Se você quiser encerrar com essa oração, desde já fica aqui a gratidão de toda a nossa juventude, por você estar há 6 anos abençoando a nossa comunidade, a nossa juventude. Obrigadão, pastor. E assim, eu só queria mesmo terminar com essa reflexão mesmo, poxa, aí, Alice, você tinha que chorar, dar um sorriso, o pastor Douglas também dá expressão branca, assim, pra ficar bonito. Vou parar assim. Mas eu acho que a gente tem que ter isso em mente, cara. Quando o que você falou aí no caminho, às vezes a gente espera uma grande manifestação da glória de Deus para a gente se tocar das coisas, mas a maior manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, é a gente continuar diariamente no seu caminho. E às vezes a gente perde a noção disso, porque são tantas coisas comuns, é tanta coisa corriqueira. Mas o fato da gente ter a nossa Bíblia aqui, da gente poder falar com Cristo, da gente ter essa devocional aqui, a gente ligou o celular e está falando para o mundo inteiro da graça de Jesus. Isso é um favor imerecido, e que a gente não tenha a noção, a gente não tenha a magnitude disso, até a gente alinhar nossa vontade com Cristo, até a gente se colocar à disposição de Cristo. E com gratidão, com o nosso coração grato, entender que nada disso precisava. Ele não precisava fazer nada disso, mas ele quis ter um relacionamento conosco. Então, que a gente tenha isso em mente. A graça que trouxe a gente aqui, lá do início, aquela graça que iniciou o nosso relacionamento com ele, é a mesma graça que vai continuar com a gente por toda a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que podemos entrar aqui e falar de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, o Senhor tem nos dado o Teu Espírito, o Senhor tem nos dado o conhecimento, Senhor, que precisamos para aprofundar o nosso relacionamento contigo e para avançarmos, Senhor, na santificação que o Senhor deseja. Nos transformar no que o Senhor deseja. Obrigado por isso, Senhor, e eu te peço que essa palavra fique com cada um, Senhor, que aquilo que tenha saído da minha boca tenha sido para a Tua glória, Senhor, e que possamos hoje descansar e dormir na certeza de que a graça que nos trouxe até aqui é a mesma graça que nos levará até o Senhor naquele dia que nós o encontraremos. Que o Senhor fortaleça nós, fortaleça a sua igreja, fortaleça o resto da nossa semana e fique conosco em todo o tempo. Nos guie segundo a Tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, 10 Valeu, Pedro. Certinho. Rapaz, pontual. Valeu. Obrigado, Deus abençoe. Galera, um forte abraço aí. Deus abençoe demais. Amanhã estaremos juntos novamente. Devocional 03, aí aqui confirmando com vocês. Amanhã quem está com a gente é a Alice. Alice, dê um salve aí. E depois a gente vai ter a presença do Ricardo Manhães e a Júlia Guimarães, né? A irmã do Pedro vai estar fechando a semana com a gente. O nível só sobe. Isso foi só a introdução. Show de bola. Valeu, gente. Valeu, Pedro. Muito obrigado, gente. Aí. Davizão, um abraço também. Eu vi que o Raul chegou aqui. Forte abraço. Galera, muito obrigado aí pela disponibilidade e pelo esforço de vocês para que a gente pudesse participar juntos aí. Pedro, mais uma vez, obrigado por abençoar a nossa vida, o nosso coração. Valeu, gente. Valeu, pastor. Foi um prazerzão.